Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana e estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos continuar falando sobre os meios de transportes. Nós vimos na aula anterior que os meios de transportes, eles podem ser aéreo, pode ser aquático ou terrestre. Mas, crianças, vamos pensar mais um pouquinho? Meios de transporte terrestres. Quais são esses meios de transporte terrestres? Os meios de transporte terrestres são aqueles que eles se movimentam na terra, isso mesmo. Você na sua casa, quando você vai à escola, você vai de quê? Você utiliza algum meio de transporte? Você vai a pé, você vai de carro, de ônibus, de bicicleta, de moto. Como que você faz para chegar até a escola? Você já parou para pensar? Muito bem. Eu, quando vou à escola, quando vou trabalhar, eu vou a pé. Afinal, a escola fica bem pertinho da minha casa. Então, eu não utilizo nenhum meio de transporte para chegar lá. Eu vou a pé. E você, como vai? Vai de quê? Qual meio de transporte você utiliza? Vamos pensar agora um pouquinho mais sobre os meios de transportes aquáticos. Quais são esses meios de transportes aquáticos? Os meios de transportes aquáticos são aqueles que eles se movimentam nas águas, seja do rio, dos lagos, dos oceanos, até mesmo em açudes. E quais são esses meios de transportes? Pode ser um barco, pode ser um barco à vela. Na nossa região nós não utilizamos barco à vela, não é mesmo? Afinal, a nossa região não tem tantos ventos assim. Então, se forem usar, na região aqui em Rio Branco, na nossa cidade, nos nossos rios, o que nós podemos encontrar são canoas, nós encontramos até balsas, nós podemos encontrar pequenas embarcações, lanchas, não é mesmo? Vamos observar aqui, tem uma imagem. Nós podemos observar aqui nesta imagem. Vamos lá, nós podemos observar aqui algumas lanchas, certo? Uma canoa e aqui embaixo uma balsa. E observe que nesta balsa tem um ônibus, certo? Um ônibus escolar. Então, está levando alguns alunos para a escola. Então, o meio de transporte que esses alunos utilizam é o que? Utiliza um ônibus para até uma parte do percurso e logo depois vão utilizar a balsa. Então, estão utilizando o quê? Dois meios de transportes, certo? Estão utilizando o meio de transporte terrestre, que é o ônibus escolar, e o meio de transporte aquático, para fazer a travessia para o outro lado da margem. Estão utilizando o quê? A balsa, que também é um meio de transporte, certo? As pessoas que moram na zona rural, elas utilizam o mesmo meio de transporte que as pessoas que moram na cidade? Será? Às vezes sim, às vezes não. Para ir trabalhar, às vezes utilizam o mesmo meio de transporte sim, certo? Mas vamos pensar agora nos meios de transportes aéreos. Quais são eles? E onde esses meios de transporte se movimentam? Eles se movimentam no ar, isso mesmo. Você já viu algum meio de transporte aéreo? Será que aqui na nossa cidade, na cidade de Rio Branco, passa algum meio de transporte aéreo? Você já observou? Os meios de transporte aéreo pode ser um helicóptero, avião, ou mesmo balão a gás, onde em alguns outros estados, em algumas outras regiões utilizam o balão, certo? Em outros países. No Brasil, o balão a gás para transportar pessoas não é muito utilizado, certo? Nós não conseguimos ver muitos, certo? Mas avião na nossa região, sim, é possível, De vez em quando a gente, ao olhar para o céu, você vê lá o arranhãozinho lá no céu. Ali significa o quê? Que algum avião está passando naquele lugar. E os helicópteros, que é bem fácil de localizar. Quando ele está sobrevoando determinada região, nós também conseguimos identificar, conseguimos visualizar, certo?
Agora, crianças, eu vou mostrar para vocês alguns meios de transportes e vocês vão me dizer se esse meio de transporte é um meio de transporte terrestre, aquático ou aéreo. Vamos lá, então? Vou pegar aqui esse meio de transporte. Qual é? Que tipo de meio de transporte é esse? É um navio. E o navio é um meio de transporte terrestre? Ele é aéreo ou ele é aquático? E agora, hein, crianças? Navio, ele é um meio de transporte aquático, afinal, ele se movimenta onde? Na água. Então, aqui nós vamos colocar os meios de transportes aquáticos, certo? E a moto, motocicleta, muito utilizada por várias pessoas para ir trabalhar, certo? Para passeio também. É um meio de transporte aquático, aéreo ou é terrestre? Terrestre, isso mesmo. Se movimenta nas ruas, nas estradas. Então, ele é terrestre. O táxi, um automóvel, né? Um carro, é um meio de transporte aéreo, aquático ou ele é um meio de transporte terrestre? Terrestre, não é mesmo? Um meio de transporte terrestre. E esse aqui, crianças? Vamos observar essa imagem. É um helicóptero. E o helicóptero? É um meio de transporte aquático? Não, não é aquático. É terrestre? Não, também não. Ele é um meio de transporte aéreo. Então, vou colocá-lo bem aqui, certo? É o meio de transporte aéreo. Vou colocar aqui a plaquinha para identificar, certo? Vamos para mais um meio de transporte. Esse aqui. Um barco. Esse barco é um barco à vela. E um barco à vela? Ele precisa, para se movimentar, da força dos ventos. Na nossa região do estado do Acre, não é possível encontrar barcos à vela, não é mesmo? Então, nós já sabemos que o barco à vela é um meio de transporte aquático. Afinal, para ele se deslocar, para ele se movimentar, é necessário o quê? A água, seja dos rios, de lagoas, de açude, de oceanos. Vamos para mais um meio de transporte. E esse aqui, crianças? O trem. E um trem? Será que o trem é um meio de transporte aéreo? Não, ele não anda no ar, não é mesmo? Ele é um meio de transporte terrestre, porém, o trem ele precisa de trilhos para dar início ao seu percurso, certo? Para que ele possa se movimentar, ele precisa de trilho, mas é um meio de transporte terrestre, certo? Ele vai se movimentar pelos trilhos. Vamos aqui mais um meio de transporte, a ambulância. A ambulância é um meio de transporte aéreo, será? Não, não é aéreo. É aquático? Também não, ele é um meio de transporte terrestre. Vamos observar aqui mais um meio de transporte, esse aqui. O avião é um meio de transporte aéreo, certo? Então, nós vamos colocar para este lado. E a canoa? A canoa é um meio de transporte aéreo, certo? Não, tá errado. A canoa é um meio de transporte aquático. Afinal, para se movimentar, ela precisa de água, seja dos rios, de açude, até mesmo de oceanos, não é verdade? Vamos finalizar com mais um meio de transporte. A bicicleta. A bicicleta é um meio de transporte, terrestre, será? Está certo ou está errado?
Está certo. A bicicleta é um meio de transporte terrestre. Algumas crianças utilizam a bicicleta como um brinquedo, para se divertir. Mas a bicicleta também é um meio de transporte. Podemos utilizá-la para ir ao supermercado, para ir a um passeio, certo? Para você se exercitar. Tem várias finalidades. E este meio de transporte aqui, qual é? Vamos observar? É o balão, isso mesmo, no Brasil não é muito visto o balão. Ele é mais utilizado em outros países, em outros estados, e quem mais utiliza são os turistas para sobrevoar a determinadas regiões, né? Para que possam assim se divertir melhor e sobrevoar aquele lugar e conhecer, certo? Então, o balão é um meio de transporte aéreo, certo? Muito bem, crianças. Os meios de transporte, eles são classificados em 3 tipos. Meios de transportes aquáticos, que são aqueles que eles se deslocam nas águas. Os meios de transportes terrestres, que são esses que se deslocam na terra, né, em ruas, em estradas, certo? Temos também os meios de transporte aéreos, que são aqueles que se deslocam no ar. Então, os meios de transporte são classificados em 3 tipos: aquáticos, terrestres e aéreos, certo? Muito bem. Crianças, os meios de transporte, eles servem não somente para transportar pessoas, você sabia? Eles também têm uma outra finalidade, que é transportar cargas, isso mesmo. Os meios de transporte aéreos, eles levam cargas não muito pesadas. Já os meios de transporte terrestres podem levar uma quantidade bem maior de cargas e cargas pesadas. Assim como os meios de transportes aquáticos, que podem transportar cargas pesadas, certo? E também em grandes quantidades. Mas, crianças, vou falar para vocês uma curiosidade bem interessante. Você sabia que existe um meio de transporte que é muito seguro? É o meio de transporte aéreo, o avião. O avião, ele é considerado o meio de transporte muito seguro e também o mais rápido. Afinal, pode se deslocar por meio de transporte aéreo, como o avião, de um lugar a outro em poucos minutos. Dependendo da região, é claro, né? Mas que a diferença em percurso de um transporte aéreo e um terrestre, o aéreo é bem mais rápido. Muito bem. Nesta aula, nós aprendemos um pouquinho mais sobre os meios de transporte, sobre a sua função. Agora, vocês já estão bem espertos nesse assunto, não é mesmo? Crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!